Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vai do 125. Esse aqui é o review das Onix G1X 125 cilindradas 4 anos depois, em mais de 30 mil quilômetros rodados. E aí, será que valeu a pena? Em linha reta, 30 mil quilômetros daria para fazer Lisboa até Nova York, Nova York até Madrid, Madrid até Paris, Paris até o Rio de Janeiro e Rio de Janeiro até Berlim. E eu já fiz mais de 30 mil quilômetros na estação 125. É isso mesmo, pessoal. Mais de 30 mil quilômetros depois de ter passado por uma experiência bem ruim com a OM Renegade Vegas, conforme eu já contei no outro vídeo, resolvi fazer esse vídeo de review desses 4 anos de ownership. Esse vídeo ele vai ter que ser dividido em 3 partes e eu explico já o porquê, sem enrolação. Pelas estatísticas do YouTube, a maioria das pessoas não gostam de vídeos tão longos hoje em dia. Acho que tá todo mundo muito acostumado com o vídeo rápido, short, que acaba por não ter paciência para um relato, para um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu confesso que às vezes nem eu tenho essa paciência. Então eu vou tentar dividir isso aqui em 3 partes menores. E na parte nesse primeiro vídeo, acho que um ponto importante é falar sobre conforto, como que essa moto se comporta para uso diário, viagens e etc. Primeiro, a suspensão. Eu gosto muito dessa suspensão. A moto, ela tem se comportado da mesma, depois de todos esses quilômetros rodados, depois de não ter feito manutenção preventiva na suspensão, nos amortecedores, fluido, essas coisas de amortecedor. Mola é a mesma traseira, apesar de não ter feito nenhum tipo de manutenção preventiva, a moto se comporta da mesma forma que quando eu a comprei. Eu comprei essa moto ela tinha 70 km rodados, era de um velhote que tinha uma scooter e não se adaptou e ficou com medo e resolveu trocar por uma PCX. Eu já expliquei isso anteriormente também. E eu peguei então essa moto nova, tava tudo de origem, não havia nada troca, não foi feita nenhuma substituição, nada do tipo, tava muito bem. E eu posso dizer que a suspensão está se mantendo da mesma forma. O banco, que é um banco confortável, com ressalvas, mas é um banco confortável sim, tá bem da mesma forma. Não houve nenhuma deformidade, continua com o mesmo a capa, nada, nem arranhões, nem nada, não há nada a apontar. E dito isso, do que mais poderia ser considerado como item de conforto, eu poderia dizer que estou absolutamente satisfeito com a moto. Calma lá, esse vídeo não vai ser um vídeo de falar apenas que a Onix é maravilhosa, não, ela tem seus defeitos. E eu até posso apontar um já. Que é o meu travão dianteiro. Ele tem uma trepidação, eu já levei em 3 lugares diferentes para ver o que acontece. E 3 mecânicos diferentes, cada um fala uma coisa diferente. Um condena o disco de travão,
outro condena a roda inteira, outro condenou os rolamentos. E eu confesso que não sei muito bem o que fazer. Tô pensando seriamente em comprar uma outra no eBay, uma usadinha, e meter no lugar, porque eu não quero gastar com coisa que não é necessário. Eu prefiro fazer isso, reformar a minha, essa que tá na moto, e vender ela em segunda mão, do que ficar, tenta uma coisa, não é, gasta, depois enfiam outra coisa, depois enfiam mais horas de trabalho, enfim. Vamos ver o comportamento dessa moto na cidade. Eu acho que é o habitat ideal para ela. Cidade, trânsito extremo. Apesar de eu achar que o guiador um pouco largo para filtrar, a altura dele é bem na altura dos retrovisores, então às vezes eu fico um tanto inseguro de fazer algumas filtragens. Mas esse aqui é onde ela vai super bem. Em autoestrada é uma 125. Ela não é feita para ficar ali aos 9 mil, 10 mil giros numa viagem o tempo todo. Velocidade de conforto para ela eu acho que é em torno dos 90 km/h. Possível chegar aos 124, 123 na verdade. A minha tá cortada no 123, antes ela cortava o 124. Aí depois levou a corrente de O-rings, eu acho que perdi um pouco, porque é aceitável, a corrente ela vai esticar mais. Então eu diria que 90 km/h é a velocidade de conforto. E acima disso é abusar um pouquinho do pequeno motor. Queria falar um pouco sobre os travões também. O freio para os meus amigos brasileiros. O freio dessa moto ela é ABS, é frente e atrás. Responde super bem. A centralina dos travões é Bosch. O ABS é Bosch. Antes era a Delphi, eles também trocaram para Bosch, e eu não tenho nada a apontar. Apesar de eu tive problema com o ABS dessa moto, eu perdi a centralina dela. Aí ele começou a baixar. Isso faz pouco tempo, já tava lá com seus 29 mil quilômetros. Faz pouco tempo mesmo. O travão começava a baixar. Depois disso regulava, ele ficava e rapidamente ele voltava. Ele ficava a baixar e rapidamente o travão voltava a... Conseguia ali fazer uma calibragem dele, ele voltava ao normal, mas em questão de 1-2 dias ele voltava a baixar novamente, até que chegou ao ponto de não ter mais travão. Ele baixa completamente e não dá mais regulagem. Levei no meu mecânico, já não levo mais em concessionário porque ela não está mais em garantia e eu não confiava no concessionário, porque chega lá, cada vez é um mecânico diferente. E em várias vezes eu já vi, eu vou chamar de estagiário, aprendiz, a mexer na moto. Enfim, daí eu já tenho meu mecânico de confiança e só levo a moto nele. Ele verificou pra mim, ele falou: Adriano, parece que deve ter alguma mangueira rompida, vamos verificar isso.
Eu levei pro meu mecânico, ele falou, olha, vamos ver o que aconteceu. Pode ser que seja apenas uma mangueira rompida, partida. Vamos ver se é isso mesmo e se for, tranquilo. Ele verificou e continuou a centralina do ABS. Ele conseguiu remover e isolar o sistema a ponto que trava super bem, eu não fico mais tendo perdas de pressão no sistema. Ela agora trava bloqueia a roda. Afinal não há mais ABS. Apesar de ainda ter aqui a indicação no painel quando liga a moto e quando depois de 5 km a hora ele apagar, fazer o controle. A centralina está no lugar, mas não está ativa. Não bloqueia mais a roda. O óleo não passa mais por ela. Não sei maiores detalhes sobre isso, só sei que está assim. E é isso, assim ela ficou sem o ABS e tá correr bem até. Ainda falando sobre viagens, qualquer viagem que você faça com qualquer moto, mas especialmente com uma 125 cilindradas, você tem que considerar não por quilômetros, mas tempo de condução. Com essa eu diria que é necessário pausas a cada 50 minutos, 1 hora ao máximo. Tem aí que parar uns 5 minutinhos, porque apesar do banco ser confortável, chega uma hora que não dá mais. Ainda mais assim, no meu caso, que eu sou alto e pesado, chega uma hora que eu não suporto mais isso. Eu já fiz algumas viagens sozinho e tentei fazer um tiro direto. Olha aí o travão. Já tive que fazer tiros direto com ela e, por exemplo, fui da margem sul até Torres Vedras. Na ida eu fui num tiro só. Na volta eu tive que parar. Penso que a cada 30 minutos eu tava parado, porque eu já tava cansado. Falar agora sobre consumo. Eu esperava que essa moto fosse mais econômica do que ela realmente é. A melhor marca que eu já fiz com ela foi em torno de 2,5 litros ao 100. Mas o comum é fazer ali na faixa dos 3,2, que eu acho muito para uma 125. Claro que se você comparar com a Honda MSX, a CB 125F, elas dão de 10 em relação ao consumo essa moto. Mas também essa aqui tem mais motor, o torque, um binário maior. O binário dessa daqui inclusive é melhor até mesmo do que da CB 125R. Manutenção é manutenção, vou falar de manutenção básica, troca de travão, óleo, filtro de ar. A minha tá com filtro reutilizável, filtro de ar reutilizável, capa aí, não, DNA, filtro de alta performance DNA, por isso que ela tem aí esse ronquinho um pouco a mais. Mas também só quando
Peço mais por ela, ó, polícia. Não é um barulho como escape. Escape eu cheguei a meter aquelas ponteiras da... Não só a ponteira, mas o kit desde do motor do AliExpress. Ele realmente solta um bocadinho a moto. Ele é muito mais leve do que o de origem. O de origem é extremamente pesado, se não me engano são 7 kg ou 9 kg de escapamento por uma 125. É um absurdo. Mas com o da AliExpress, que é coisa de 2 kg mais ou menos, correu bem. Dá pra perceber a diferença no dia a dia. Obviamente não faz diferença em velocidade final, porque o que manda nisso é a relação de pinhão e coroa ou cremalheira. Ponto negativo do escape: eu ia pro escritório, sei que eu tava com uma moto de 2 tempos. Eu chegava no escritório e aí o meu blusão com um cheiro a óleo absurdo. E eu cansei daquilo. Aí acabei por voltar pro de origem, até pra não ter chateações com polícia e afins. Pois aqui em Portugal esse tipo de alteração é ilegal. No Brasil também é, mas no Brasil as autoridades meio que fazem vista grossa. Tem coisa mais importante para verificar. Valores de manutenção. Hoje em dia eu tenho gasto por volta de 60, 70 euros na troca de óleo, na revisão, né? Antes, e como o manual informa, eu fazia a cada 5.000 km, até eu perder o motor. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. E então eu faço a cada 3.000 km e não mais uns 5.000. Toda a troca de óleo troca o filtro de óleo e faz a revisão do filtro de ar. Bom, pro vídeo de hoje era isso que eu tinha pra falar. Esses são os assuntos que eu achei relevante para essa primeira parte. Então, já vou te pedir, por favor, subscreva o canal, que o próximo vídeo eu vou te contar sobre um prejuízo que dava para eu ter comprado outra moto dessa. De quem que foi a culpa, se foi minha, se foi das Ontes, ou de terceiros, o que foi feito e quanto custou. Mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Valeu!